Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você assiste mais esse programa. Muito obrigado por estar conosco no mais um episódio do podcast Passagem de Plantão. Um podcast feito para o know-how da área da saúde, mas com umas discussões bem mais interessantes para a gente conseguir desmistificar algumas questões. E hoje a gente conseguiu uma visita. Olha, eu não sei nem o que passar para vocês, mas eu tenho aqui comigo o Rodrigo Esteves, co-founder e CEO da Mob Diagnósticos. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo, Lincoln. Obrigado, prazer estar falando com todos vocês aí. Quem agradece sou eu. Imagina, estamos aqui à disposição, agradeço em nome de toda a empresa, né? Maravilha. E estou aqui para apresentar um pouquinho o nosso produto que, Rodrigo, querendo ou não, ainda não é muito conhecido, né? Então, é isso que me chamou a atenção quando a gente teve a nossa primeira conversa. Como que um produto desse não é conhecido? Explica pra gente um pouquinho o que a Mob Diagnósticos, o que a Mob traz para a saúde domiciliar e os outros contextos que ela aborda. Bacana. Acho que assim, acho que tem que entrar um pouquinho na história, né, da empresa em si, né? O meu pai tem orgulho de falar que ele foi pioneiro aqui no Brasil, a respeito do raio-x principalmente, né? O raio-x é o case que fez a gente... Quando que ele começou? Faz 30 anos. 30 anos. Se você for pensar... Então... 30 anos atrás, se hoje muitas pessoas ainda ficam espantadas que dá para ser feito raio-x, imagine... Mas ele já fazia na residência naquela época, não? Já fazia na residência. Cara, como assim? A ideia, segundo minha mãe, hoje meu pai não tá mais entre a gente, né, infelizmente, segundo minha mãe, foi um insight que meu pai teve na época, porque meu pai era técnico de radiologia e ele trabalhou muitos anos em hospitais. Então, Hospital 9 de Julho, Amico, e ele teve conhecimento que lá para 1993, 1994, teve o primeiro home care aqui, né? E aí ele teve um conhecimento de que um paciente desse hospital, que seria um dos primeiros, inclusive, ele ficaria em home care. E aí ele teve esse insight, né? E como ele era bem... ele gostava enfim, de ter conhecimento sobre as coisas, né? Se aprofundar um pouquinho mais na área, ele tinha muita amizade com engenheiros físicos que arrumavam os aparelhos e tinha um conhecido que era o Herman, se não me engano acho que era esse o nome, né? Que ele falou, Manuel, tem até aparelho portátil. O nome do meu pai era Manuel. É Manuel, né? E tem um aparelho portátil aqui e ele teve esse insight. E aí, foi aí que ele teve essa ideia e como o exame em si, para quem está internado, né, para o nosso nicho, que é o mercado de home care, né, para o atendimento domiciliar, ele tem um valor grande na questão de saber diagnosticar, trazer mais uma ferramenta para o médico ter uma conduta mais assertiva, pegou, né? Pegou. Então, entrando no por que a gente não é tão conhecido, podemos dizer assim, no nosso nicho nós somos conhecidos, né? A gente acabou se tornando referência nacional, né? Como nós somos pioneiros, já estamos há muito tempo no mercado, né? Então, fazendo um comparativo aí, acho que pelo menos uns 15 anos à frente de outras empresas que tem alguns outros estados aqui no Brasil, nós estamos à frente, né? De experiência, enfim. E no nosso nicho, nós somos conhecidos, mas no mercado como um todo, ainda tem essa, vamos poder dizer assim, às vezes até esse preconceito de achar que alguns exames ainda... por mais que agora, né, depois da pandemia, isso tem mudado. A pandemia foi um divisor de águas aí para muito contexto, né, dentro da área da saúde, principalmente. A gente conseguiu ver isso de forma visceral. Exatamente. Em muitas questões. Acredito que vocês, na pandemia, devem ter dado uma decolada aí, ou foi. Ficou... Assim, nós já vimos numa crescente, né, porque o mercado de home care, de hospitais de transição, ele já vinha crescendo, né? A gente acredita que é o futuro, acho que agora, mais do que ainda, né? Pela situação que a gente se encontra. Mas a pandemia veio meio que para... Como eu posso explicar? Para não fidelizar, mas para sacramentar que é necessário. Que é necessário, que faz parte, que é um produto que dá para agregar, né? Não no sentido de agregar um valor do produto em si, mas agregar num diagnóstico mais assertivo, né? E foi uma ferramenta importante, né? Então, teve um aumento, porque... Não só no nosso nicho, mas pacientes particulares que procuraram a gente como uma saída para evitar sair de casa, né? Então, foi um período conturbado pelo momento, conturbado pela demanda que veio, mas a gente conseguiu suprir, né? Como nós já éramos uma empresa bem estruturada, né? A gente conseguiu absorver bem a demanda que veio, mas a pandemia veio para a gente, né? Para quem está nesse nicho, nesse foco, foi bom no sentido de que
propagou mais ainda esse tipo de produto do atendimento domiciliar. E veio para ficar, né? A gente acredita nisso. E você entrou nessa... Como que Olha, você caiu? caiu de paraquedas. Você é técnico de Sou técnico de radiologia. Isso por conta do seu pai. O exemplo ali... Isso, colocou... exatamente. Na verdade, eu sou formado em educação física, mas não atuei. Atuei por muito pouco tempo. Foi uma oportunidade no sentido de que eu vi ali um potencial gigantesco no produto do meu pai, né? Poxa, meu pai tinha essa idade, não era desse mundo. Às vezes o meu pai ele não via tanto potencial quanto eu via. Mas mais porque o cara era mais conservador, não abria a mente. Era um cara que tinha muita vontade, né, de fazer acontecer e fez acontecer. Visionário para a época, mas teve aquela limitação de que porque meu pai era técnico, ele não se aprofundou, não teve a oportunidade de um estudo muito assim voltado para uma parte administrativa, para crescimento. E quando me formei em educação física, eu já ajudava meu pai teoricamente em algumas coisas. Eu já tive muita experiência, porque quando eu era criança, literalmente, eu acompanhava ele, porque quase não via ele porque ele trabalhava demais. Meu pai que começou fazendo os exames, né? Depois ele montou a equipe dele. Então eu sempre acompanhei e sempre gostei dessa ideia de entrar na casa do paciente, de fazer um atendimento mais humanizado, né? Enfim. E quando eu terminei a minha faculdade, tinha uma decisão para tomar. E aí eu dei uma pausa no meu sonho, que era trabalhar com educação física, futebol mais especificamente, porque eu vi uma oportunidade. E aí entrei nessa, abracei a ideia, abracei a empresa, fiz o curso técnico para poder atuar na ponta. Meu pai era duro na queda. Você não vai começar aqui por cima, não, mas vai ter que passar por baixo, que é o que eu passei. E acho fantástico. Certíssimo. Experiência faz tudo. Exatamente, porque eu tenho experiência hoje, aqui por trás, né? Porque eu tenho a ponta, que são os meus técnicos, mas por trás eu posso falar. Eu tenho argumentos para passar para os meus técnicos, porque eu fiquei 10 anos na ponta, 10 anos fazendo atendimento. Então a experiência que eu tive também me forjou, né, para conseguir administrar bem a empresa. Então, aí fiz o curso técnico. Por 10 anos eu trabalhei na rua, né, podemos dizer assim. Na verdade, a gente fazia de tudo. Era administrativo, era financeiro, resolvia com tudo. Como todo começo de negócio. E todo empreendedor aí brasileiro, né, na luta, passa por todo esse processo, né? E aí, quando foi em 2019, a gente passou por um processo de fusão, né? Eu tinha 2 concorrentes, a gente acabou se juntando para unir forças, né? Até para... acho que foi um ponto de que a empresa em si, as 3 empresas, quando viraram uma só, se tornou uma empresa mais profissional, né? A gente conseguiu juntar forças, a gente conseguiu apresentar um produto mais assertivo, mais sofisticado, com uma logística muito mais bem feita, com uma entrega de resultados com uma qualidade maior, né? Eu e meus sócios hoje, né, o Alexandre e o Moisés, inclusive um abraço para vocês. Porque eles estão aqui. A próxima vez eles vão vir. Vamos combinar. Já fica o convite. É Alexandre? Alexandre e Moisés. Alexandre e Moisés. São os próximos, viu? 2 lendas também, dá pra dizer aí, da radiologia, né? Eles brincam que meu pai foi o... Também são da área? São da área também. Legal. Eles começaram, se eu não me engano, uns 10 anos depois. Não, um pouco menos. Acho que uns 8 a 9 anos depois que meu pai, né? E quando a gente fez essa fusão, a gente brinca lá que cada um trouxe o lado positivo e montou um grupo mais forte, né? Principalmente na questão de logística, né? Na entrega de resultados. Muitas vezes a gente estava no mesmo bairro, cada um com a sua unidade. Para quê? Qual sentido? Zero. E aí, desde 2019, desde essa fusão, eu vim para a parte mais administrativa, vim para a parte comercial. E aí foi crescendo. A gente acabou aparecendo muita coisa. A gente começou a ter uma parceira nossa que ela falava assim: Rodrigo, você é muito caro para estar na rua. Você tem que ir para o administrativo para fazer pensar o negócio. Isso não só para mim, como para os meus sócios também. Mas quando tá no sangue, cara, não adianta. Exatamente. Quando a gente abraça, tira isso para experiência também. Quem é o cara das empresas tá ali. Exatamente. Quem tá ali para fazer acontecer, que tem a visão do processo. O time é fundamental. Perfeito. O time é excelente. Perfeito. Todo mundo é junto. Senão... Mas não dá para tirar da gente essa perspectiva. Isso me chama vou fazer um outro ponto aqui, Rodrigão, até para a gente não perder as questões que eu quero levantar contigo. Eu não sei se você passa por isso também, porque eu muitas vezes já passei. Hoje um pouco menos. Mas quando eu comecei lá atrás, empreendendo dentro do contexto da área da saúde, tinha aquele preconceito quando a gente ia apresentar para uma empresa, para uma operadora, para um serviço de saúde. Sim. Quem que é o médico responsável?
Sempre. Mas não tem um CRM? Mas quem... Você vai cadastrar sua empresa numa operadora, já tem lá no checklist, nas perguntas, quem que é o médico responsável técnico. Quando a gente para... E me incomodava. Gente, será que eu estou agindo errado? Será que eu preciso ter por detrás? E não precisa. Não mesmo. A depender do seu KINAI, a depender do serviço que você oferece, você não tem necessidade de ter por detrás ali um CRM. Isso acontece com vocês, cara? Muito. Ainda hoje, essa... Eu diria assim, Lincoln, que o preconceito que nós temos hoje é pelo produto em si. Não é o fato de eu ter um médico por trás ou não. Apesar que, óbvio, que as pessoas ou as empresas querem saber, porque eu preciso ter meu RT. Né? Exato. Eles querem saber quem está por trás da empresa, quem que assina por ela, quem que está colocando, né, o nome para dar que dê um respaldo, né, pela qualidade do que nós estamos apresentando. Sim. Acho que entrando na questão do preconceito, a maior parte do que a gente passa é mais em si pelo produto, pelo diagnóstico. Se a qualidade é boa, se a entrega de um resultado é bom. O meu sócio, o Alexandre, ele tem uma vasta experiência em radiologia. A gente brinca, eu e o Moisés, que o que ele entende da parte técnica, a gente não entende nem 10%. Ele teve 20 anos de Fleury, ele foi depois, se eu não me engano, responsável pela qualidade de todas as unidades do Fleury na questão de radiologia. Então tem know-how aí extremo, né? Extremo, gigantesco. E ele fala que... Qual que é o problema? O produto raio-x, né? Eu sempre falo raio-x porque é o nosso case de maior sucesso, mas a gente tem no nosso portfólio outros exames. Mas o raio-x é o que foge um pouquinho da normalidade, porque ninguém imagina que existe. É um negócio fora da curva, né? Porque totalmente. Dentro do hospital, eu já vi por diversas vezes na época de assistência, raio-x tem que ser repetido 2 ou 3 vezes. Exatamente. Dentro do hospital. Aí que entra o ponto que o meu sócio fala. Ainda dentro do contexto do preconceito. O raio-x no leito dentro do hospital, ele não é feito para dar certo. Porque o técnico tem que sair com a aparelhagem, ele perde um tempo. E aquele técnico que poderia estar produzindo 10 exames em 1 hora, às vezes ele demora 1 hora para fazer um exame no leito. Então faz de qualquer jeito. Os médicos têm essa perspectiva, têm essa imagem. E pior, vamos imaginar que você está indo num ambiente familiar, num ambiente, uma residência, que teoricamente o paciente está acamado, mas no entorno dele você não tem toda uma estrutura pronta, né? O Alexandre brinca, né? Ele fala assim, o raio-x domiciliar ele é feito para dar errado. Não, mas a gente imaginando esse contexto, a gente conhece a experiência, sabe a dinâmica do assunto, é até difícil para a gente tentar conciliar uma certa efetividade aí nesse contexto. Né? É até interessante você explicar esse ponto para a gente. Na verdade, sim. Cria-se muitas dúvidas, né? O pessoal você vai... Como que é? É uma van? Você vai entrar numa van em casa, aí o paciente tem que se deslocar até o local? Vai o leito? Como é que funciona? Não. É totalmente móvel. É totalmente móvel. São aparelhos portáteis que eu posso fazer aqui, inclusive. Com você sentado aí. Né? Então, o paciente pode fazer em pé, dependendo do quadro do paciente, deitado, sentado. E a mobilidade dos aparelhos? Porque a gente vê aqueles móveis portáteis, gigantescos, pé desse tamanho e tal. E o aparelho, que você não trouxe nenhuma imagem aí pra gente? Não, vai trazer na próxima. Mas depois eu trago. São aparelhos assim, o tripé, são tripés produzidos por nós mesmos, né? Porque com a experiência você vai se adaptando, porque você vai em residências onde não tem nem espaço para montar. Escada, tem tudo para complicar. Né? E os tubos, né, os emissores, né, eles têm hoje em média de 15 a 18 quilos. Então, assim, eles são totalmente adaptáveis. Né? Tem o sistema DR, que é o receptor da imagem, né, que é o que gera a imagem. Isso, teoricamente, hoje é mais tranquilo. Isso agora, porque antigamente você tinha que fazer, tinha que revelar, tinha toda essa complexidade. Então, assim... Pelo que o produto, pelo que o que tem de tecnologia, o resultado é muito positivo. Só que demorou muitos anos, assim, foi muita experiência para a gente conseguir apresentar um produto decente. Então o preconceito passa muito por isso. Só que assim, a experiência que hoje nós temos, com quem a gente aborda, com quem a gente mostra, é muito positiva. Os médicos assim se surpreendem com o resultado que a gente entrega. É uma dificuldade que a gente tem, principalmente falando em operadora, a gente tem essa dificuldade ainda, porque pegam médicos um pouco de cabeça fechada, que não se dá nem a oportunidade de ver. Né? A gente teve um caso recentemente em Campinas, que a gente demorou 1 ano e meio para fechar com esse player grande. E a princípio, o principal exame que eles queriam era o raio-x para confirmação da sonda.
Que é uma dor, né? Que é uma dor, é um gargalo Já gigantesco. vi pacientes sair da residência, ambulância, agendamento, Aí começa a tempo, entrar custo. para passar uma sonda. Exatamente, que é um, teoricamente, E fazer- procedimento simples para ser feito na residência. E a experiência foi tão positiva que, em um mês que eles tinham iniciado com só passagem de sonda, hoje já pedem seios da face, pedem um tórax. Viram que funciona, Viram né? que funciona. Então, a gente quebra essas barreiras, né? Então, ainda dentro do conceito, acho que o principal problema, o principal gargalo nosso, podemos dizer assim, é esse preconceito de achar que o que nós vamos entregar não é algo positivo, né? E a gente quebra isso, com a experiência, porque o Alexandre mesmo, né, fala, nós somos uma padaria e tem um pão no raio-x. Se eu não entregar um raio-x de qualidade, não Qual adianta sentido? nada. Eu não vou resolver, né? E 30 anos no mercado, a gente resolveu o problema do nosso nicho. Isso eu não tenho dúvida. Isso são palavras até dos nossos parceiros, né? Então, a gente acredita que a maior dificuldade mesmo é essa, né? Mas a gente quebra esses paradigmas. E a né? questão da família, quando chega lá com o aparelho de raio-x, e a radiação? Né? Todo mundo Que tem isso eu tenho certeza que é uma questão, olha, né? Se eu te falar as experiências que nós já tivemos, Conta pra gente, o momento é esse. é Conta. impressionante, cara. Assim, parte um pouco da ignorância, né? No sentido da palavra, né? Já teve comigo, né? Posso citar as minhas, assim, que eu consigo lembrar mais. Mas se trouxer meus sócios aqui... Tem história. Nossa senhora, tem um monte de história. Uma que eu lembro muito bem é que... Eu não me recordo agora se foi o síndico, tá? Ou se foi o porteiro de um prédio, né? De uma residência que nós vamos realizar o exame. Não, você não vai fazer exame aqui, não. Você tá de brincadeira. Eu falei, mas como assim, senhor? Não, é radiação. Eu falei, mas eu não tô com uma bomba aqui. Eu não vou fazer 1 milhão de exames, né? É um raio-x, é uma imagem só. Então as pessoas acabam tendo esse receio, né? Esse medo, né? Mas hoje, cara, a tecnologia melhorou muito a qualidade dos tubos, dos emissores, né? Então, às vezes, as pessoas às vezes, não têm nem noção. É porque se criou aquela imagem. Nossa, radiação. Óbvio, radiação faz mal. Mas é radiação e muito excesso. E muito excesso, exatamente. As pessoas não têm a menor... E ele sai, se não me engano, ele dissipa, né? Isso, exatamente. A potência dos aparelhos portáteis, eles são menores do que o hospital, né? Então, não vou entrar muito nas partes técnicas, mas para meio de comparativo, o mínimo de um aparelho que você vai encontrar aí num hospital é um 300 mA. Né? Aqui, o máximo de potência permitida para domicílio é 100 mA. Né? Então... Só aí você já pode ficar tranquilo na questão da potência, né? da transmissão. Fora que, assim, o foco ele é bem focado, você faz o processo de colimagem, então, de colimar a imagem. Então, a radiação ela dissipa. Então, não precisa nem da sala baritada, porque a potência é grande, nem passa. Né? Lógico que a gente toma todas as medidas que tem que ser tomadas. Os aventais de chumbo, todas as proteções devidas, a distância. Né? Então, mas o pessoal ainda tem essa imagem, esse receio. Mas assim, a gente explica, a gente passa, olha, fica tranquilo, não tem problema. Né? O pessoal às vezes não tem ideia, mas uma tomografia, posso estar falando besteira, acho que não, se eu não me engano, até onde eu vi, uma tomo equivale a 1000 raio-x, se eu não me engano. É uma bomba. Lógico que é uma bomba. É uma bomba. Né? Então, mas o pessoal criou essa imagem. Mas assim, faz parte também. Ninguém é obrigado a também ficar sabendo quando falou radiação, todo mundo tem medo, né? Então, eu acho que é totalmente compreensível. Mas o pessoal, depois com o tempo, eles adoram. Eles falam, pô, vocês resolveram o problema, vai resolver o problema da minha mãe. Tem muito raio-x que precisa repetir? Hoje, muito pouco. Muito pouco. Hoje, muito pouco. Hoje, a qualidade que a gente consegue imprimir na empresa, né, a gente pega muito pesado na questão de qualidade, no controle de qualidade. Né? Todos os técnicos que trabalham conosco vai iniciar com a gente 3 meses, pelo menos, de treinamento, porque tudo que ele aprendeu, teoricamente, no curso técnico ou no tecnólogo, né, não teve a vivência de fazer numa residência. Não tem dentro do curso, na grade curricular, raio-x domiciliar. Como é que faz? Então, é um outro mundo. É completamente diferente, como meu sócio falei, eu comentei antes. O raio-x domiciliar tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, exatamente. Imagina, é uma inversão. Quando você vai para uma clínica ou um hospital, é o familiar que está indo até o local com o paciente. Sim. Então, teoricamente, quem manda no local é o técnico. Então, ele vai ditar as regras. Quando você entra numa residência... É outro universo. É outro mundo. É um mundo completamente paralelo. Você tem que tomar... Você está entrando na intimidade da pessoa, né?
eu falo que, assim, é diferente trabalhar nesse ramo. E as pessoas que trabalham com isso carregam um peso, cara. Assim, porque você tá entrando na intimidade. Às vezes você tá entrando num ambiente carregado, que tá com dificuldade, um familiar tá totalmente... Já tem um nível de estresse ali colaborativo por conta da situação, isso repercute muito. Cara, tem a situação da própria família. Às vezes, quantas vezes você vai numa residência, isso a gente passa tudo pros nossos técnicos, porque o que a gente fala pra eles? Gente, a partir do momento que você entrou na casa, você tem que ser perfeito no atendimento. Perfeito. Você não pode dar brecha nem nada. Você vai ter que aguentar, porque você tá entrando na intimidade da pessoa, você tá entrando num mundo que o paciente está acamado há muitos anos, está com uma pressão gigantesca, familiar. Aí na questão do problema da família em si, às vezes tem discussão marido e mulher, porque tá lá na casa a mãe da esposa, ou vice-versa. Às vezes o cônjuge não queria que tivesse naquela situação. Ali. Isso acontece muito. E aí as pessoas nem te tratam bem. E o que a gente fala? Releva. Você tem que relevar. Né? Óbvio que a gente vê algumas coisas que são complicadas. Tem pacientes que fogem... Pacientes não, né? Familiares. Que fogem um pouco. Mas assim, tem que resolver. Né? Rodrigo, você tocou num ponto importante que é a parte da mão de obra. É um gargalo que a gente fala com propriedade de muitos contextos de trabalho, principalmente na área da saúde. Na área da saúde, além de ter a questão técnica, que é fundamental para a gente manter a efetividade do serviço. Esse é só um ponto. É só um ponto. Né? Sim. Tem a questão comportamental, que envolve todos esses adjacentes aí, de estar num ambiente diferente, de saber relevar as diversas situações que acontecem. Sim. E ainda tem a dificuldade quanto a valores, a tipos de registro. Né? E a gente sabe que na área da saúde existem as manobras ali que tem que ser feitas. É claro, tem que se adaptar. Quem tem empresa hoje, a gente tem que se adaptar no contexto, por quê? Se a gente contrata o cara CLT, sonho meu achar que você está protegido de problemas futuros. Sonho. Dá uma leve segurança, podemos dizer assim. É, uma pseudo-segurança, vamos lá. Né? Se tiver muita sorte, vai tudo tranquilo. Exatamente. Esse é um contexto, uma discussão que vários players que a gente senta para conversar têm o mesmo problema. Sim. Né? Atividade fim não pode trabalhar com MEI, essa atividade não pode e tal. É um contexto que a gente está muito atrasado em muitas questões, que acaba dificultando o ponto. É a burocracia. E a parte de mão de obra, como que você desvincula aí essas dores? Porque eu tenho certeza que você tem, ainda mais para um nicho tão específico, e a questão do treinamento que você acabou de passar. Sim. É um gargalo importante. A gente tem nossas particularidades, até pelo fim, né? Pela área de radiologia, porque entra a questão da radiação. Aí tem radiação, tem todo um contexto. Tem todo um contexto. É 4 horas ainda que eles podem... 4 horas e 20 por dia. Acho que sim. Nenhum trabalho, né? Nenhum trabalho. O que não faz o menor sentido. Porque ele sai e vai pro outro. Pode, mas no outro não pode. Mas aqui, bom, enfim, coisas que não dá para entender. Dentro do nosso contexto tem essas particularidades. Na questão da mão de obra em si, né, do ato em si, como a gente tem essa expertise no mercado, a gente acabou criando um treinamento interno e pela vasta experiência que nós temos, a gente consegue identificar onde que dá para ir, onde que não dá, quem é que vai aceitar trabalhar com isso, quem leva jeito, quem não leva. Então, o funcionário em si, como a gente tem essa expertise, né, de muitos anos, a gente faz um treinamento, então a gente tem a chance de preparar ele. Né? A gente não pega e coloca ele em prática, né, para trabalhar logo de cara. Então, com isso, a gente consegue pelo menos... Assim, a gente vai colocar ele para trabalhar, a gente já vai ter a ciência e a consciência de se ele é capaz, o nível dele de atendimento. Isso a gente preza muito, porque como a gente estava conversando, Exato. Eu diria que é o principal. Né? Você saber lidar com a família é o mais difícil. Muito provavelmente é o mais difícil. Eu acho que nesse contexto de saúde, a família a gente tem que tratar como um agregador ali, muitas das vezes, Perfeito. mesmo contra a vontade, né? Perfeito. Ou você agrega, coloca no centro do cuidado, Exatamente. ou então você vai ter problema. Muito problema. Então você vai ter problema. Meu pai, ele tinha uma frase muito legal, cara. Ele falou assim, tem aquela frase que todo... como que é? Não é todo cliente tem... O cliente sempre tem razão. Essa é a palavra. Meu pai falava, o cliente que está com um familiar doente tem mais razão. Tem mais razão ainda. E tem fator emocional conjunto, né? Muita coisa envolve, né? Mas, assim, entrando nas questões mais burocráticas, né? Qual que é o grande problema pra gente, né? Por conta dessas particularidades?
é a questão do horário. Então, hoje, como o meu produto ele não é tão conhecido, né? Pra você ter ideia, há 5, 6 anos atrás, não tinha nem uma legislação específica para ele. Já né? tem? Hoje tem, Assim, mas naquelas, meio que né? adaptada pro... Meio que a gente responde junto com quem faz o raio-x ocupacional, né? Que é o itinerante. Que é quando é aquela van vai, toda e aí montada, faz... os funcionários vão lá Exatamente, fazer isso. e tal. Só que não tem quase nada a ver, né? Então a dificuldade maior nossa hoje são esses pontos, né? Então, para você, assim, vou dar um exemplo que eu acho que talvez fique mais fácil do pessoal entender. Como você comentou, por empresa, ele pode trabalhar de 4 horas a 4 horas e 20 por dia. Isso é numa clínica ou no hospital, num contexto que é um exame atrás do outro. Sim. Certo? E num aquela ambiente função. totalmente diferente. Exatamente. Né? É outra ideia, né? Não bate exatamente com o que a nossa empresa faz. O grande problema é quantos exames eu faço em 4 horas e 20 na rua? Exatamente. Então... Só o traslado ali de um... Hoje, a nossa SLA aqui em São Paulo, né? Que hoje nós temos de 9 a 10 unidades só aqui na cidade de São Paulo. Sim. Nossa SLA é de 1h30 a 2 horas. Bom. É um bom tempo. Bom. É o que a gente brinca. Em São Paulo? Em São Paulo. Né? Hoje, a gente brinca que nossa empresa foi moldada para emergência, foi moldada para isso. Mas foi moldada para o cenário caótico. Exato. Né? Então, pensando pela essa média, ele conseguiria fazer 2 exames. O custo é inviável. Então, como que eu vou registrar esse técnico no modelo CLT, sendo que, se você for ver por que é 4 horas e 20, né, a legislação, por conta da questão da radiação. Sim. Só que é um outro contexto. Ele vai fazer um exame, ou seja, ele vai ser contaminado pela radiação 2 vezes em 4 horas e 20. Numa clínica hospital... Ele tá com 30 exames ali. Exatamente. Exato. Né? A gente até foi orientado um tempo atrás por um advogado de tentar ir atrás dos órgãos competentes para explicar. Olha, E deixar isso escrito. Vamos, assim... Inclusive, depois que começou a ter legislação, em 2019, que foi acho que a primeira RDC que começou a tratar da nossa área, a cada ano que passa eles dificultam. A cada ano que passa, parece que eles estão... Parece que eles buscam que você desista. A palavra é essa. Né? Inclusive, da última, que foi 2022, a gente pensou em falar, olha, não vai dar. Se for para seguir a risca isso aqui, não vai dar. Não tem condições. E aí... E tem quem fiscaliza isso aí? Eles colocam e tem quem vai atrás para... Então, tem. O tio da prancheta, que eu chamo o tio da prancheta. Tem, sempre tem. Sempre tem. Isso aí, para isso eles são bons. Né? Em vez de facilitar, eles tentam dificultar. Né? Depois eu vou fazer um adendo, um comentário interessante de um estudo que nós estamos participando aí, que fala um pouco da legislação. Né? Mas enfim, para finalizar esse ponto, então cria essa dificuldade. E os advogados, um tempo atrás, falaram, vamos tentar buscar. Só que assim, perde-se muito tempo, não vai dar certo. Talvez eles até dificultem mais ainda, né? E que a gente fica chateado, talvez, porque nós somos um player importante, né? Dentro do aspecto do mercado da saúde, ainda mais voltado para o atendimento domiciliar, né? Que é o futuro. Na verdade, eu chamo de presente, né? Total, presente atrasado. Muitos players ainda... Não entenderam. Eu não sei qual a dificuldade de fazer uma conta. Pegar uma folha de sulfite e fazer uma conta. É a falta de enfrentamento da pura realidade. Mas por quê? É um questionamento que eu faço também. É muito mais fácil você prevenir, você evitar o terciário, que é ir para dentro da unidade hospitalar, que quando você chega ali, o custo é muito maior. É uma roda gigante. Cara, é muito mais fácil você cuidar de um paciente, monitorar toda a gama de tecnologia que a gente tem hoje, devices de diversos fatores, amplitudes e preços. Tem tecnologias que você não precisa nem gastar com um aparelho novo de destro, por exemplo. Você consegue monitorar com o aparelho que você tem e a central fica ali observando e vendo. Evita que você não deixe de verificar a glicose, evita que você, como que não presta, porque a nutricionista vai estar ali orientando diariamente o processo. Sim. Evita que você tenha uma cetoacidose diabética que vai parar no pronto-socorro, porque reverter uma cetoacidose diabética é um troço terrível. Entendeu? Se não tiver um manejo em tempo hábil ali, o paciente não vai. Né? E o custo é muito maior. Quando entra na unidade hospitalar, quando vai para a parte curativa, o custo é infinitamente maior. E qual a dificuldade de entender que o preventivo é melhor? Uma boa pergunta. Teve uma... Fazer o raio-x na residência
Assim, para todos os cenários, né? Quando a gente entra no meu cenário atual hoje, que é o nicho que nós temos, que é o atendimento domiciliar para quem tem a necessidade mesmo, porque a locomoção é difícil, aí é uma conta muito simples. Mas vou te falar, muitos parceiros nossos, não muitos, alguns, que talvez não tenham essa visão, eles ainda olham pra gente como custo. O que é inacreditável. Mas como assim? Porque eles fazem aquele comparativo. Como que um raio-x pode custar esse valor? Não acreditam. Faz o teste. Muito Teste de conceito. Porque acontece? Para nós, isso só pensando no custo mensurado, que é mais fácil. Porque para nós o comparativo principal é o quê? O uso da ambulância. Quando a gente tá falando de uma ambulância, tipo, uma perna, que eles falam, né? Uma perna, uma ida. É no mínimo. Já é quase o dobro do raio-x. Vamos colocar no papel. Não é possível. É quase o dobro do meu raio-x. Vamos lá. Paciente ou cenário. Paciente, sequela de AVC, o home care na residência. Perfeito. Tá lá, hemiparesia completa, hemiplegia completa. Na cama, você vai mobilizar equipe de enfermagem, agendamento de ambulância. RH, financeiro. Tem Aí a ambulância vai. Ambulância para fazer um transportezinho de ida e volta. Beleza, Joe? Aí, tá vendo? Trabalhar com equipe, essa equipe maravilhosa. Ó, pessoal, eu sonhei, eles já me deram para escrever aqui. Ó. Perfeito, obrigado, Joe. Isso aqui funciona? Opa, só escrever. E como que apaga isso aqui? Só apertar o botãozinho. Tecnologia. Você já conhecia? Opa, é por causa da minha filha. Eu não tenho filho, então é por isso. Vamos lá. Ambulância. Vai ser no mínimo, chutando baixo, cara, um transportezinho aí no contrato bom, uns R$300. Isso, você pensa. Chutando baixo. R$300 uma ambulância bem simples. Simples. E aí tem a parte se ela tem que ficar esperando. Exatamente. Porque muitas vezes ela não fica. Se ficar, tem o preço da ambulância parada. Vamos contar que essa ambulância vai deixar o paciente lá e, teoricamente, a sondinha vai ser passada, vai ter que esperar fazer raio-x e tal. Aí esse paciente vai para o hospital, ele sai às 14 horas, que o exame estava agendado para as 15. E tem um detalhe, hein? Ok. Geralmente, quando ele entra no hospital, ele entra na fila. Sim. Ele não vem pulando fila. Exatamente. Mas vamos contar que é um convênio que orientou, organizou, tudo amarradinho. Perfeito. Vamos imaginar Beleza. um cenário perfeito. Cenário lindo, né? Que a gente sabe que não é assim que funciona, mas tudo bem. 14 horas ele saiu da casa dele, aí tem equipe perfeito de enfermagem para acompanhar. Aí tem todo o transtorno que tem que ter um familiar junto para acompanhar também. Que a familiar tem que ir lá, dar autorização, dar passagem da sonda e tal. Aí esse familiar vai ficar ali, porque tá marcado para as 15. Perfeito. Uma quarta-feira. Ele não vai fazer essa sondagem às 15. Vai ter que esperar um procedimento que tá tendo na sala, onde o médico... E aí vai lá o enfermeiro depois. Sempre tem um Cadê a sonda? Não chegou a sonda. O convênio liberou, vai autorização, tal. Cara, ele vai passar essa sonda aí por volta das 15, 16h30 ou 17 horas, tá? Pessoal, isso não é uma continha de padaria assim que a gente tá fazendo, não. Isso são fatos reais, baseado no contexto que a gente já conhece. Exatamente. Né? E sabe que é assim. E são mensuráveis. Mensuráveis, tá? E aí, depois dessa questão vamos esperar o raio-x. Exatamente. Agora vamos esperar o raio-x. Aí o nosso amiguinho que tá lá na sala de raio-x, que tem que subir para fazer raio-x da UTI, depois tem que descer para fazer 3 raio-x no pronto-socorro que tá aguardando. Ninguém coloca isso na conta. Você tá entendendo? Ele vai fazer raio-x lá pelas 18 horas. Sim. E não é porque a equipe é ruim, o pessoal é preguiçoso, é porque a demanda funciona desse jeito. Ponto. Essa é a rotina. Essa é a rotina. Resumindo tudo isso aqui, ele vai sair do hospital depois que o médico viu o raio-x e pediu pro enfermeiro dar uma tracionadinha, né, e tal, que depois deixa migrar. Ele vai sair desse hospital umas 19 horas. Mas aí tem um contexto, né? Tem que chamar a ambulância para voltar. Exatamente. E às vezes tem que esperar. Tem que esperar a ambulância para voltar. Ambulância? Ou seja, é a equipe de enfermagem que vai fazer hora extra porque ficou lá esperando e não pode deixar o paciente, é o familiar que está ali sem alimentação nenhuma. No momento da sonda ele saiu para comer alguma coisa, voltou um estresse tremendo, perdeu o dia de trabalho, de acompanhamento, alguma coisa do tipo, tá? Perfeito. Então, olha o transtorno. E eu nem tô falando de custo aqui, tá? Se for ver hora, tempo do profissional, tudo certinho, isso aqui já passou de R$1.500 para mais. Tranquilamente. Fácil, tá? E voltando, mensurado. Mensurado. As questões imensuráveis. Mensurado. Exato. O que essa ambulância poderia estar fazendo? Tá. Assim, o leito que esse paciente pode ser que esteja tomando o espaço de alguém no hospital que nem teria essa necessidade. Pessoal, quem acha que a gente está mentindo, pode escrever nos comentários aí, lasca o dedo nesse comentário, escreve, que a gente quer entender se a gente está louco, se a gente está fora do contexto, se a gente está falando bobagem, entendeu? Nada. Agora, Rodrigo, me fala, esse raio-x, agora
faz o contraponto Sim. do processo. Vamos imaginar o Rodrigo, cenário. tô com um raio-x de sonda para fazer num paciente aqui secular de AVC na residência. Perfeito. Tá? Vamos supor que você está na Zona Sul e o raio-x aqui no Cambuci. Bom, vamos imaginar que um cenário que o meu técnico esteja na Zona Sul, mas muito provavelmente eu já teria outro aqui próximo do Cambuci. Hoje, como que a gente trabalha? A gente meio que se adapta ao que nosso cliente quer, nosso parceiro comercial. Muitas vezes a gente faz a famosa sonda casada. O que seria isso? A gente combina do enfermeiro e meu técnico chegar. Sensacional. No exato, no mesmo momento. Por quê? Pela tecnologia, como o sistema DR, o resultado sai imediatamente do lado, né? Então você faz o exame, joga o emissor, o DR capta a imagem e gera a imagem por Wi-Fi no computador. Então, na hora. Na hora. E o seu profissional médico está validando essa sonda onde? Que também é um absurdo, né? Que aqui o médico tem que liberar sonda. Em outros contextos fora do Brasil, o enfermeiro tem essa perspectiva. É claro que tem uma questão que não só de propriedade, mas não só de legislação, mas aí de propriedade. Porque lá os enfermeiros aprendem. Muitos dos nossos colegas sabem ver o raio-x de sonda, pela experiência, obviamente. Olha, eu vou te falar que tem muito médico aí também que não... Eu sei, já vi cada coisa acontecer. Eu também já vi muita coisa. Já vi cada coisa acontecer, né? Faz parte, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas esses detalhes deixa pra próxima. Que é um atraso no contexto, né? E é um custo a mais, que você tem que ter um profissional médico pra ver uma sonda. Hoje, assim, voltando, com o uso da tecnologia, como o resultado às vezes sai na hora, se o enfermeiro ele manda, ou o nosso sistema, ele tem o PAX, então em 15 minutos já está dentro do nosso PAX, o médico, o nosso parceiro, ele acessa onde ele estiver, já vê a imagem, tem visualizador de imagem e já libera a dieta. Às vezes, para ser mais rápido ainda, o próprio técnico, o próprio enfermeiro que fez a passagem, tá com a tela lá, tá com o médico em contato, tira uma foto da tela mesmo no WhatsApp, já só para ver sonda. Já agiliza. Porque só para contextualizar, para ninguém ficar pensando que é assim, é mais só para ver a sonda, tá, gente? Não é que você não pode avaliar um raio-x por uma foto. Mas no contexto de emergência, urgência, às vezes o paciente tá sem se alimentar, tem medicação para fazer, então às vezes eles tentam agilizar isso. Mas voltando para a rotina, então faz o agendamento, né? Se não fosse agendado, vamos imaginar que, olha, já passou a sonda, como é que funciona? Né? 1h30, 2 horas eu estaria no local, faria o exame, o paciente na residência, a dieta liberada, todo esse contexto que você trouxe aí. Não teria, porque, poxa, a gente nem entra nos detalhes, né? E se o paciente... E acontece. Sim. Você sabe o que acontece. Sim. Um traslado de ambulância, pode acontecer alguma coisa com o paciente dentro da ambulância. Lógico. A dor de cabeça pro paciente. Sim. Né? Ainda mais quando a gente entra no contexto, né? Isso é até uma pesquisa que depois eu tenho que trazer um papo legal para a gente falar sobre uma pesquisa científica que nós estamos participando com algumas universidades, inclusive uma universidade da Holanda. Bacana. Quando você tira o paciente, porque muitos pacientes nossos têm Alzheimer. Então, quando você tira o paciente do ambiente dele, é sabido que ele tem uma queda. Ele tem uma... Não vou ficar entrando muito em termos técnicos, porque eu posso estar falando besteira. Mas o paciente tem uma queda no sentido de que, pô, estou saindo do meu ambiente aqui. Ele sente isso, né? Então, tem todos esses pontos que a gente nem coloca em questão. Né? A gente está indo pela visualização mais fácil aí. Né, pelo contexto mais fácil, que é aquela questão do mensurado. E agora, Rodrigo, para a gente sacramentar e colocar aqui o preguinho nessa conversa, qual o custo? Porque eu quero entender. Eu quero entender o porquê que isso aqui é melhor Perfeito. do que o raio-x domiciliar. Não é, né? Não. Tá claro que não é. É uma coisa que a gente não consegue entender. Mas, assim, porque o custo, a conta é muito simples. Quando eu apresento uma proposta, quando a gente está falando quando a gente tá em todo esse contexto aí, a conta mais fácil que todo mundo faz é a ambulância. Qual que é o preço da ambulância? Que então, não é só ambulância. Que não é só ambulância. Não é só ambulância. Só pela ambulância você já tem que... Tá, pode esquecer. Vamos fazer o raio-x em casa. Hoje o meu custo, o ticket médio para operadoras que eu trabalho, home care, enfim, hospitais de transição também. Hoje, em média, tá de 160 a 200 reais um raio-x. Ah, você tá de brincadeira comigo. 160 a 200 E reais. ainda assim, com todo esse contexto, todo esse universo, você ainda tem barreira de entrada? Tenho barreira de entrada. É difícil. Tem uma coisa que eu falo com uma parceira nossa, né, que eu tenho muita amizade, é Dinar, beijão, essa é parceirona. Ela fala assim, em conversas que a gente já teve várias, a gente é meio que um movimento contracultural. Então tem essa barreira. A cultura meio que impede, que é o que entra naquele ponto que nós conversamos, de que vai ter que mudar. Então, vai. Tem que mudar.
meio que goela abaixo, vai ter que mudar. O contexto que a gente está vendo, a parte suplementar, a saúde suplementar aqui no Brasil, não vai se sustentar. Sim, não vai. Não tem como. Não vai. Inviável, é inviável. Não vai. Então essa barreira ainda existe, né? No nosso nicho, é menos, porque eles já entenderam. Estamos 30 anos no mercado, eles já entenderam o quanto que é benéfico esses tipos de exames na residência. Mas, assim, saindo um pouco do nosso nicho, aí entra essa questão do preconceito, da questão da qualidade, os valores. Assim, eu já tive que ouvir, poxa, mas espera aí, na tabela MB é isso aqui. Eu falo, meu amigo, na tabela MB, meu amigo, você quer comparar? Poxa, mas lá é um exame. Assim, é um exame, eu vou fazer um exame, eu vou levar toda a estrutura de uma sala de raio-x para casa do paciente. Dentro da casa do paciente. Você não tem como fazer esse comparativo, cara. Né? É o que eu tento passar para todos. A conta tem que ser de trás para frente. Sim. Você tem que imaginar o cenário. Sim. Bom, se eu não tivesse o raio-x, como que seria? Como que seria isso? Qual que seria meu custo? E aí você vai olhar de outra maneira para o meu produto. Cara, e outra, expor um paciente ali que está em final de tratamento para uma infecção, alguma coisa, levar para um ambiente hospitalar altamente contaminado, Sim. expor esse paciente a esse risco. A gente teve uma experiência bacana com uma operadora que nós trabalhamos, Pode citar nome? Pode, não. Aqui é tudo liberado, meu amigo. Bom, aqui... É o pessoal da Alice Health Tech, né? Alice, são bacanas. Acho que eles começaram em 2019, né? Por aí. Pouquinho antes da pandemia. Isso, e vieram com um conceito completamente diferente. Né? Um conceito de diminuição de custo, de fazer uma triagem. Mas é essa a conta lógica. É esse o caminho. Esse é o caminho. Eles, quando tiveram conhecimento do nosso produto, eles nos procuraram, né? E aí, eles fizeram um levantamento, um estudo de caso, até para participar daquele RIS, que é o Health Innovation Solutions, se eu não me engano. Sim, evento muito bacana. Inclusive, acho que está tendo agora o RIS, agora, né? acho que, se eu não me engano, acho que é agora. Segundo semestre. Está tendo algum evento top agora de saúde também. Que, e aí eles fizeram esse estudo de caso para participar desse evento, né? Uma premiação lá. Onde eles levantaram 162 casos de suspeita de fratura, exames que nós fizemos na residência, ou seja, são pacientes que, teoricamente, eles teriam capacidade de meio que mancando e fazer o exame num pronto-socorro. E foi bem bacana os resultados, porque para nós sacramentou o que a gente quer vender. Sim. Porque eles fizeram um comparativo. Essa rotina que você está passando, eles só levaram em consideração a entrada no pronto-socorro. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o meu ticket médio que teve, né, para a realização desses exames em loco, na residência, e fizeram um comparativo com o que eles tinham dos credenciados deles numa entrada no pronto-socorro. A diminuição de custo dele, 32%. E que 32%? Na área da saúde, 32% é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque isso só levando em consideração a entrada no pronto-socorro. Sem o restante das adjacências ali que pode acontecer. Pedido de solicitação, ou às vezes até uma internação. Não sei. Né? Então, isso veio assim até para motivo de orgulho, no sentido de que, cara, a gente... Esse é o caminho. Tá esse é o caminho e contem conosco. Né? Nós não somos alguém que só quer ficar sugando vocês, não. A gente quer entregar um produto de qualidade que resolva. E hoje eu tenho alguns parceiros que têm esse conhecimento, eles falam, Rodrigo, vocês são necessários para nós hoje. Imagina um cenário que vocês não existem hoje. E aí? Vai ter ambulância para todo mundo para ficar fazendo transferência? Não tem como. Tem muitas vidas internadas aqui em São Paulo em residência, né? Então, a gente quer quebrar essa barreira, principalmente com esse outro nicho, que são pacientes que não têm a necessidade, literalmente, de estar fazendo em casa, mas que tem a comodidade, que as operadoras tenham a visão de que com esse serviço vai ter diminuição de custo, né? Você consegue fazer uma triagem, você consegue solucionar os problemas dentro da casa. Tem tanta coisa da tecnologia aí que veio para agregar. Muito. Mas eu acho que, enfim, vai acontecer. Está acontecendo. Né? Tá acontecendo. Alice, parabéns. É claro que vocês vieram com um conceito totalmente disruptivo. E validar essas novas tecnologias, validar esse conceito que a gente tem trazido com mais e mais frequências para deixar a questão do paciente mais agradável, são empresas como vocês que fazem a diferença, viu? Olha o jabá de graça aqui, tá? Exatamente. É porque a gente tem que falar, tem que enaltecer, porque a gente sabe que a dificuldade... Tem que ter alguém para começar. Tem que ter alguém para começar. E alguém com resultado do que você já tá mostrando. Uma conta simples. Assim, quem tá no nicho faz uma conta de cabeça simples e vê que o negócio Até entrando nesse ponto, no LinkedIn vi uma postagem, agora eu não me recordo o nome, né? Então não vou conseguir dar falar sobre quem é que falou isso. Ela trouxe vários pontos, né? Um estudo de caso, uma reflexão sobre
que fazer? Olha o momento que o momento da saúde está passando, olha as dificuldades que nós temos. E aí ela enumera vários pontos, né? E no final ela pergunta, o que nós temos que fazer? Eu tenho uma opinião forte para isso, talvez. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Sim, todo mundo sabe. Basta querer. Agora, por que não quer? Cara, aí fica a questão para quem está assistindo a gente aí. A gente vê um ponto simples, né? Simples, mas que geraria uma diferença absurda. Sim. Chamado interoperabilidade. Perfeito. O maninho do lado A, player gigantesco, forte, poderoso, não conversa com o maninho do lado B. Exatamente. Player gigantesco, forte, poderoso. Exatamente. Ambos fazem exames, ambos... E aí, quando esse paciente que está ali vai numa outra situação, vai num outro ambulatório, vai num outro hospital, olha, tem que fazer o exame tudo de novo. Pra Olha, quê? Cara, uma coisa simples. Eleva o custo, eleva a dor de cabeça. Não, o filho é meu, eu não vou dar. Ah, o filho também é meu, eu não vou dar. Cara, a gente está falando aqui de resultado. Exatamente. De resultado. Você vai... fui convidado para um evento, não pude comparecer, mas me explicaram qual era o contexto de saúde em 3 países ali da Europa. Não vou me recordar agora dos nomes. E a gente conversando ali com os responsáveis, um paciente sai do país A, faz o exame ali é alguma coisa. Posso entrar nesse ponto também, porque é a experiência que eu tive. Vai pro país B. Putz, passei mal de novo. Chega puxa histórico. Cara, a gente não tá falando de um hospital pro outro, Rodrigo. País, a gente tá falando de um país, cara. Exatamente. Cara, a gente tá muito atrasado. E não é atrasado porque não tem condições de ter acesso à tecnologia, à inovação, a processos. Exato. A gente tá atrasado aqui, ó. Exatamente. Na mente nem quer implantar. A cabeça de quem toma a decisão é um negócio que tem que ser estudado. Eu brinco que é uma questão... Parece que é uma questão de orgulho. Orgulho. E aí gera o que a gente tá vendo hoje. Perfeito. O que está acontecendo com a saúde suplementar. Exatamente. A gente tá vendo. Deixou chegar nesse ponto. A quebradeira está começando, meu amigo. Deixou chegar nesse ponto. A quebradeira está começando. O gargalo foi chegando, acabou. Não deu mais por onde correr. Dentro disso, é a mesma experiência que eu tive. Quando eu falei desse estudo que nós estamos participando, é uma universidade da Holanda. A professora, né, que acabou tendo conhecimento com a gente, eles têm uma parceria com a UFSCar aqui de São Paulo e a Universidade do Paraná. E eles vão usar a nossa empresa, nosso banco de dados, para fazer um estudo voltado para a importância dos exames diagnósticos domiciliares, mais voltado para o idoso, né? Porque o governo holandês, eles têm, assim, estão muito na nossa frente no conceito de cuidado domiciliar. E eles se preocupam muito porque a perspectiva de envelhecimento lá é muito grande também. Se não me engano, na Holanda, há um tempo atrás, posso estar enganado, mas eu acho que na Holanda mesmo, eles possuem eles montaram uma mini cidade. Isso, com exatamente. Cara, perfeito. Nós estamos falando de 6, 7 anos atrás, exatamente. A reportagem. Eles têm 6, 7 anos atrás. Eles têm como se fossem bairros voltados só para idosos. E aí o idoso ali é o caixa, exatamente. O idoso ali é o leiteiro, o outro o segurança, para o cara continuar, para o paciente continuar tendo ali. Assim, é outro nível, né? Nível. É cultura. É cultural. É tudo. Eu diria que é querer fazer, né? Sim. Eu falo, isso cabe para todos os outros assuntos, né? Quando a gente está falando de nível Brasil. É mais uma questão de olhar lá para fora e falar, por que deu certo lá? Pô, por que aqui não pode dar? O que é? Nós somos outro tipo de ser humano? É só querer, né? Não, aqui... Dentro desse ponto ainda, voltando para o atraso que nós estamos, 2 comentários. Essa professora, quando ela veio para cá, conhecer a gente, bater um papo sobre estudo, apresentar, falou, pô, a gente quer... Inclusive... Provavelmente nós vamos para a Holanda em algum momento para apresentar esse estudo de caso lá junto com eles, porque lá eles não têm diagnóstico domiciliar em casa ainda. Muito porque talvez não tiveram necessidade ainda. Ainda não. Por quê? Estrutura eles têm, né? Mas talvez eles implantem com o que vem de resultado daqui. Né? Esse é o intuito do estudo que os órgãos lá, inclusive, bancam para isso. Sim. Né? Nas conversas, a gente entra num assunto de burocracia. Quando foi falando dos pontos... do que, olha, qual que são as nossas dificuldades aqui, que é o que a gente estava comentando, a reação dela foi... eu juro por Deus, ela falou, mas como assim? Que vergonha. É vergonhoso. Ainda mais quando você faz o comparativo, é vergonhoso. Teve um parceiro nosso, foi adquirido por uma empresa francesa, né, aqui. E quando o CEO da empresa francesa veio para cá, não sei se veio para... talvez ter conhecimento, ou apresentar, fazer palestras, não sei. O comentário deles foi no início, foi para essa parceira minha, que comentou comigo, falou, ó,
Ele chegou pra gente e falou assim, vocês estão 20 anos atrasados. 20. Por baixo. E não é porque não temos condições. Exatamente. Não é porque não tem tecnologia. Ter vontade. Não, mas aqui os grandes players estão preocupados. Não, o sistema melhor é o meu. Beleza. Entrando no que você falou da Holanda. Não conversa com nada. Nada. Da Holanda, eles falam, Rodrigo, se você fizer um raio-x no norte da Holanda e depois você vai pro sul da Holanda... Eu nem sabia desse ponto que você trouxe de país para país, tá? Sim, tem. O exemplo que eu tive foi que eles trouxeram para mim dentro do país. Você não vai fazer outro raio-x? Peraí, deixa eu puxar no seu histórico aqui. Por que eu vou ter que pedir outro raio-x para você, para fazer, para levar custo? Porque tudo é custo. Aí o pessoal pensa, não, peraí, mas Rodrigo, você é dono de uma empresa que faz esses exames. Você tá sendo meio... O pessoal vai falar, burro? Não, porque eu sei que se você deixa aquele produto mais assertivo, você consegue valorizar aquele produto. Sim. Você vai conseguir valorizar aquele produto. Porque você vai resolver, cara, exatamente aquele... Onde que tá o erro? Onde que tá o problema ali? Meu produto vai resolver. Exato. Eu consigo valorizar meu produto. É o valor agregado. É perfeito. Exatamente. Eu não preciso fazer essa... Isso é pra tudo, né? Não só pro meu produto em si. Né? Então, é interessante trazer esse ponto porque, assim, quando eu tive essa experiência, essa troca de informações com eles, né, da Holanda, né? Inclusive, depois eu tive uma outra experiência com o pessoal dos Estados Unidos, com um player grande, que é o maior lá de raio-x também, né? Eu, enfim, puxei papo pra trocar informações, né? Eles têm 2 ou 3 anos a mais do que... ou seja, eles são os pioneiros mundiais, talvez. Quando a gente troca experiência, quando a gente conversa, a gente fala, nossa, mas a gente tá muito atrasado. Muito. Muito atrasado. Cara, a gente tira pela tele, né? Exatamente. A tele popularizou de uma forma objetiva. Falei isso hoje, dei uma entrevista hoje numa rádio lá em Osasco, Nova Difusora. Inclusive, Ana Lu, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer bater aquele bate-papo com vocês hoje mais cedo. E eu toquei num ponto importante. Ela perguntou da teleconsulta, se veio para ficar realmente. Veio para ficar, né? Isso está muito claro, mas ainda não tem o engajamento que precisa. Eu tenho um cliente grande chinês aqui no Brasil, que a gente atende ele no Brasil inteiro. E por conta disso, a gente vai procurar um pouquinho mais da cultura para tentar oferecer o melhor para ele. E quando você bate na parte de saúde da China, 80%, 90% dos atendimentos, das questões iniciais, são todas via tele. São todas via tele. A China, assim, é um case de sucesso. É de todas as formas que mostra para a gente que acreditar na tecnologia, acreditar na inovação dá resultado. Você, para ir no mercado na China... A gente está organizando uma viagem com o Hub para Shenzhen, provavelmente no próximo ano, mas só para fazer um parênteses de como os caras estão. Você entra no mercado na China, você não precisa levar carteira. E nem o celular. Sua face já é escaneada na hora que você entra, você pega os produtos que você quer, já contabiliza. Põe na sacola, quando você está saindo, ele já leu a etiqueta, o chip, alguma coisa, já leu, sua face já passou, já debitou, já pagou. São facilidades, já pagou. São facilidades. Isso já está lá há anos. Porque é uma coisa supérflua. E nós estamos com isso é inovação hoje. Tem algumas fintechs que estão batalhando para jogar isso no mercado. Acho que tem 1 ou 2 fintechs que já tem essa questão do escaneamento facial para gerar esse tipo de resultado. Cara, a gente já está engajando. Isso é um troço disruptivo. Isso é muito, agrega muito valor. Total. Só que vai ser engajado daqui 2, 3 anos. Sim, olha, daqui 2, 3 anos. Ainda pensando positivo. Daqui 2, 3 anos. Veja o tempo que a gente teve para poder popularizar a parte dos bancos digitais. Hoje eu esqueci a última vez que eu fui ao banco. Exatamente. Né? Hoje você abre uma conta no banco em 5 minutos. Muito prático. 5 minutos você abre uma conta no banco. Né? Coisa que há 10, 15 anos atrás era fila, era um dia inteiro para você conseguir era um evento. Um papel assim, um tanto assim de papel de documento. Era um evento para ir no banco. E hoje é provado que não precisava daquela questão toda. Né? Sim. Mas isso, se a gente trouxer para o universo da saúde, meu amigo, a gente tem muita solução. Tem muito de crescimento ainda. A questão é, os tomadores, no meu ver, tá? Os tomadores de decisão não querem ou não se preocupam. Agora estão se preocupando. Agora por quê? A água está Demorou, batendo. mas está batendo. A água está batendo. Está batendo. Né? A gente está vendo empresa grande, gigantesca, que o ano passado estava comprando tudo. Hoje já está repensando e com outras partes interessadas em adquirir. Exato. Então, aquele joguinho
Pac-Man, né? O come-come. Uhum. E é assim que funciona. Infelizmente, essa degladiação ainda vai rolar um tempinho. Vai rolar um tempinho até todo mundo entender que existe o caminho mais fácil. Sim. Né? Você citou a Alice aí, que já veio com esse contexto. Sim. Né? Para ela começar, eu tenho plena certeza, quando o CEO foi apresentar esse projeto, o quanto de porta na cara que ele teve. No mínimo. O quanto de não. Operador de saúde sentido. digital, você está de brincadeira comigo? Como funciona? Não vai funcionar nunca. A gente tem trabalho com isso. Tem certeza absoluta. E o trabalho que eles fazem, inclusive eu sou cliente Alice, virei cliente Alice, entra naquilo que eu falei de contracultura. Sim. Porque hoje o brasileiro em si, né? Ele tem a cultura de qualquer coisinha, pronto-socorro. Sim, qualquer coisinha, cultural. É cultural. Até, pra você quebrar isso, até você as conseguir... 2, 3 horas de fila não estão assustando. Exatamente. Mais. Não, mas ainda vou ser atendido, eu tô aqui, eu pago pra isso. O pessoal acha que isso não tem custo. Não tem custo, cara. Que nem eu vejo muito... Tem custo. Eu vejo muito, às vezes a pessoa assim, nossa, eu fui num laboratório, nossa, tinha um café pra mim, tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê. Pô, legal. Mas Ótimo, você sabe que é isso que encarece, né? Sim. Você sabe que é isso que encarece. Não é de graça. Aquele cafezinho exatamente. ali, aquele pão de queijinho, não é de graça. Há um tempo atrás, antes da pandemia, um professor, né, médico, que estudou na França, se eu não me engano, ele nos procurou porque ele tinha muito atendimento em casa de repouso. Inclusive, eu tenho muitas parcerias com institutos de longa permanência. E ele gostou do nosso produto, quis bater um papo, né? E nas conversas que nós tivemos, ele falou assim, entrando nessa questão da contracultura, ele falou, Rodrigo, na França, ele citou o exemplo da França, tá? Você não entra a pé no pronto-socorro. Não existe isso. Você só entra se você vier com uma ambulância o pronto-socorro. Então, assim, lá, eles sabem o que gera o custo. Então, lá, você vai para o hospital, você não quer ser atendido? Você não quer ser de lá vivo? É isso que você tem que ter em mente. Você não quer ir para o hospital, para uma clínica, para ter cafezinho, para ter um pão de queijo, para ter o atendimento. Sim. Você entra numa sala, você entra numa clínica, você parece que está num hotel 5 estrelas. Para quê? Tipo, se não gerasse tanto custo, ok, bacana, né? Você fazer um atendimento diferenciado. Sim. Mas assim... Mas gera custo. Exatamente, gera custo. Encarece tudo. Custo. E aí você fala, nossa, mas olha como tá... Gente, tudo tem um preço. Nada de graça. Nada de graça. Esse ponto é bem interessante, Rodrigo, porque quando a gente começa a fazer uma retrospectiva do porquê que algumas operadoras decolaram do ponto de vista de atendimento e tal, e outras nem tanto. Mas porque oferece isso, isso e aquilo. Mas, meu querido, quando a gente põe na ponta do papel, tudo tem um custo. Tudo tem custo. E lá na frente muita coisa não se paga. Uhum. Muita conta coisa não vai fechar. Não fecha. A conta não o vai operador fechar. aí que de 100%, 77% é sinistro. Uhum. Como sobrevive? Nada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E essa questão do pronto-socorro é um ponto importante. Por quê? Você vai no pronto-socorro, putz, estou com uma febre, 3 dias e tal. Cara, eu vou ficar 3 horas ali. Às vezes é alguma coisa simples. Uhum. Que dá para resolver. Mas eu tô do lado de um cara ali que tá... Exatamente. Entendeu? Você nem consegue. Você não tem ciência. Tá espirrando, não lavou a mão, pegou na cadeira. Eu saí de lá pior do que eu entrei, Exatamente. Cara. E acontece, hein? Acontece muito. Como acontece? Sendo que uma tele mais barato, efetivo, muito efetivo. Tem dados e dados e dados que comprovam que a eficácia de uma teleconsulta. Vamos combinar. Qual que é a diferença hoje de uma teleconsulta para uma presencial? A depender do presencial, meu amigo, é melhor você nem ter passado. Perfeito. Tá? A gente sabe, a gente tá nesse mercado, a gente tem experiência, a gente já passou por isso. Hoje tá assim. Hoje a gente eu consigo oferecer um plano para os meus pais e a maioria das vezes que eu consigo acompanhar, eu acompanho. E a gente vê certas... E eu nunca me identifico, tá? Nunca gostei de dar carteirada, de falar, pô, você tá... Não, tá errado isso aí, né? Que você gera estresse no profissional e tal. Quando a merda é muito grande, que já aconteceu algumas vezes, a gente tem que colocar na mesa e fazer a coisa acontecer do modo correto. Mas você percebe que, poxa, não precisava estar aqui. Vou precisar levar meu pai lá nos quintos, tirar uma manhã inteira, modificar minha agenda para acompanhar, para ir colocar um router. Exatamente. Para ir colocar um mapa. Aí chega lá, tem uma técnica parada, esperando, com 500 aparelhos na parede, carregando, aí uma fila de gente, ela vem, coloca, instrui... Você trouxe um ponto que é importante, que é muitos desses familiares, no caso dos seus pais, eles não têm condições de ir sozinho. Não, tem que ir junto. Aí, se você... Bom, hoje você tem controle sobre os seus horários. E aquele que não tem? Acabou? E aí, como que faz para levar? Você tá entendendo? Vai perder o exame? Exatamente. Vai perder de instalar o router? É isso que a gente fala quando a gente tem buscado hoje, quando a gente busca pacientes particulares, enfim.
tentar crescer nesse mercado, que hoje a gente já atende alguns particulares, é vender essa ideia clientemente. Tipo assim, olha, às vezes é você que vai ter que levar o seu pai. Faz a conta. Você vai ter que se deslocar até o local, você vai ter que talvez se indispor na sua... Como todo bom empreendedor, não é muito legal você ficar sabendo que o seu funcionário, tem que fazer outra coisa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não é. Porque é custo para a empresa. Lógico que é. Você vai às vezes você pode ter que se indispor onde você trabalha, você vai ter a dor de cabeça de ir até o local, você vai ter o custo de ir até o local, vai ter estacionamento, vai ter a dor de cabeça de estar com seus pais, vai ter que indispor seus pais a sair de casa. E aí, na hora que eu te faço um ticket de um preço de um valor de um exame, você fala... Opa! Talvez vale muito mais a pena. Por que não é? Mas eu pago o convênio para isso. Beleza, meu amigo, mas vamos lá. É isso aí. É o tempo. O pessoal não tem noção. A gente que empreende sabe que tempo é muito dinheiro, meu amigo. Tempo é muito dinheiro. É o tempo, é o estresse. Você vai pegar trânsito, tá em São Paulo. Perfeito. Você não tá lá em Santa Catarina, no interior, que você tem um compromisso meio-dia, você pode sair 11h55, você vai chegar 2 minutos adiantado. Bacana. Entendeu? Fora a questão de todo aquele... Chega lá, olha, você não pode tirar daqui, vai ficar... Explica tudo bonitinho. Chega em casa. Filho, como é que... Se ele tá no ambiente dele... Você tá no ambiente dele, na casa dele, tá explicando, ele vai captar, ele vai absorver. Olha, onde é o banheiro do senhor? Vamos lá até o banheiro, mostrar pro senhor como é que o senhor vai usar o banheiro, como é que o senhor vai se limpar. Olha, não vai tomar banho, assim tá ficar aqui, quer trocar carro. É outra questão. A absorção do contexto pro exame é muito melhor. Quando você fala de tempo, me deu uma lembrança aqui. Nesse estudo que a Universidade Holandesa tá fazendo junto com as aqui de Kolfskarre, que é a Universidade do Paraná, eles fizeram um levantamento de vários estudos científicos que teve no mundo, né? Até para ter um embasamento. E aí eu lembro de um que eles mandaram pra gente, que é um estudo da Suécia, o quanto de diminuição de tempo que eles fizeram de você fazer o exame em casa ou você ter que se deslocar até o local. Eu não me recordo os números exatos, mas se eu não me engano, diminuiu de 30% a 40% o tempo para a solução do problema em casa. Em casa. Porque, eu falei, Suécia, hein? Na Suécia teve diminuição de tempo. Você imagina aqui. Porque... Vamos imaginar que na Suécia o atendimento lá deve ser rápido. Exato. Nos hospitais, nas clínicas, né? Teoricamente é um país de primeiro mundo, bem desenvolvido, então a gente imagina esse seguinte cenário. Mas e aqui? Aqui é 2, 3 horas no mínimo para você ser atendido. E Rodrigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te perguntar, na verdade, quando que esse estudo que vocês estão fazendo vai ficar pronto? Tem previsão? A perspectiva deles começou agora faz uns 3, 4 meses. A expectativa é de 1 ano a 1 ano e meio. 1 ano e meio. De 1 ano a 1 ano e meio para eles ter que levantar todos os dados, muito estudo científico que eles estão trazendo. E eles vão minuciar, né? Ele vai ser bem minucioso a questão do custo, porque eles vão atrelar isso ao SUS, né? Ao que pode trazer de diminuição de custo para o SUS também. Então eles vão fazer 2 projetos. O principal é da questão do idoso, mas eles vão também aproveitar o momento e aproveitar esse mesmo estudo e ir atrás de custos, né, de operacional para ver o que dá para ser usado no SUS, né? Tendo comparativo do custo do SUS. Né? Entendi. Então, vai ser bom para nós. Vai ser muito bom para nós. Sim, comprovar o que você já sabe. Exatamente. Vai trazer números, porque aí eu vou... Tá aqui. Você vai brigar com números? Acho que não é uma boa ideia, né? Mas enfim. Aí você tocou num número importante, numa questão importante. SUS... Vai precisar mais 2 horas de podcast. Pessoal, não é nenhum preconceito, é só uma pergunta que eu vou fazer. O SUS. Porque você está me apresentando o melhor dos universos, já está claro que isso funciona. Né? Perfeito. Aí a pessoa vai no posto, no posto. É claro que hoje a gente tem os AMAs, alguns contextos que facilitam um pouco, mas tem aquele ali que depende do posto de saúde. Total. Aí ele precisa fazer um eletro, precisa fazer um raio-x. Mês, 2, exatamente. 3. Se jogar ultrassom, se colocar ultrassom aí... Pessoal, deixar bem claro que foi o Joe que deu risada, viu? Não foi eu. Isso, se for colocar ultrassom, já pode jogar para 6 meses aí. E deixa eu perguntar, você já tentou oferecer isso para o SUS? Eu já tive, assim... Tem um programa chamado Melhor em Casa, né, que é um programa federal. Sim, um programa que poucas pessoas sabem. Sim. Que ele, assim, ele é bem aproveitado. Assim, a ideia é bacana. É um home care do SUS, basicamente. Né? Nós tivemos uma experiência aqui em São Paulo, né, meio que terceirizou para as OS. As OS administram. Né? Nós tivemos uma experiência lá atrás, em 2014,
com a OS do Albert Einstein. Inclusive o Einstein é parceiro nosso. Né? Ele faz algumas indicações para os pacientes deles que saem do hospital e vão para um home care próprio deles, se eu não me engano. Tivemos uma experiência de 2 anos. Fluiu bem. Depois, por questões contratuais, não me recordo agora, não foi renovado. Ok. Lembrando, o programa Melhor em Casa existe desde 2011. Né? É um programa federal. Mas ainda lá em 2014 ele estava iniciando, enfim. Recentemente, em 2021, uma OS aqui de São Paulo nos procurou, né? Acharam super interessante. Na verdade, como que eles chegaram até a gente? Porque nós tínhamos um parceiro em comum, onde essa OS foi atrás desse parceiro para montar uma estrutura de raio-x domiciliar. Como esse é parceiro nosso, eles falaram, olha, tem uma empresa já montada, pronta, com um portfólio grande, know-how gigantesco. Apresentou a gente, conversamos, apresentamos o produto, apresentamos as soluções, como é que funcionava. O feedback deles foi extremamente positivo. Quem estava tocando o projeto chegou a falar que nós geraríamos uma diminuição de custo de 80%. Principalmente por gargalo. O principal gargalo é a sonda, é a passagem de sonda. Né? Então, foi o exemplo que você trouxe, inclusive. Então, para esse gargalo, foi passado para a gente que a gente ia gerar uma diminuição de custo de 80%. A gente falou, maravilha. Fantástico. Vai dar certo. Pergunta se deu certo. Não deu certo. Mas, cara, por quê? Não sei. A gente sabe, né? Todo mundo sabe. A gente sabe por que não deu certo, mas, né? Enfim, a gente sabe por que não deu certo. Alguém ali não estava muito feliz na hora que subiu. Alguém não ia ficar muito contente. Enfim, aí entra questões orçamentárias, porque já estava pré-definido e passou. Né? Então, hoje a gente tem um produto que dá para ajudar o SUS. É uma pena, com certeza, né? Dá para ajudar o sistema. A gente observa essa demanda, e assim, a gente que precisa, né, cara? Exatamente. Aqui a gente falou do raio-x de sonda, mas e daquele abdômen agudo, e aquela pneumonia. Suspeita de fratura, entendeu? Às vezes faz uns deslocamentos no paciente. Ultrassom. Suspeita de trombose. Numa dessa, tá com uma trombo, vai deslocar o paciente. E aí? E a trombo solta? Se solta. É uma série de questões que evidenciam. E às vezes o pessoal acaba imaginando que, poxa, mas é um serviço premium. Nossa, deve ser extremamente caro. Inclusive, até um comentário legal. Nós estávamos numa agência de marketing, né? Nós estávamos conversando, né? Prospectando parceiro. E a gente passando, olha, as nossas dificuldades é essa. Nosso produto não existe para ninguém. Ninguém imagina que dê para fazer. Como você vai pesquisar alguma coisa na internet se você nem sabe que dê para fazer? E aí, dessa conversa, eles falaram assim, mas quanto que é o custo desse exame? Aí eu falei, quanto você acha que é? Aí o cara falou, sei lá, R$1.000. Eu falei, R$1.000? Eu não estaria mais nem aqui, eu estaria aposentado, pô. Eu falei, não, é R$200, uma ticket aí, vai, R$200. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Então, olha a imagem que se tem, né? Então, voltando ao ponto que eu quero trazer, quando você fala do SUS. Hoje, nós fazemos qualquer tipo de localização, nós realizamos os exames. A gente já atendeu de mega empresário, pessoas famosas, inclusive. Inclusive o nosso rei. Nós fizemos o exame do nosso rei. Foi no Rei Pelé? Fizemos. Inclusive, bacana. Até hoje a mãe dele é cliente nossa, lá na Baixada. Que a mãe bacana. dele é viva ainda, né? Bem bacana, uma experiência bem bacana. Infelizmente não fui eu que fui fazer, foi os meus técnicos. Eu acho que eu choraria. Uma dessa não. Nossa, eu teria chorado. Você? Sou apaixonado por futebol, tá até aqui na minha pele, futebol. Olá. Mas a gente atende qualquer tipo de cliente, comunidade. Né? Às vezes o pessoal da comunidade do bairro se junta para ajudar a fazer um exame. Que coisa maravilhosa. Fantástico. Então, como a gente atende vários parceiros comerciais que é o home care, então assim, qualquer lugar, né? Porque às vezes aquele cliente tem um convênio empresarial, então assim, a gente faz em qualquer lugar. Não tem essa dificuldade do local, que às vezes difícil acesso, questão de estrutura, questão de segurança, né? Porque a gente está lidando com aparelhos caríssimos. Mas não tem esse preconceito, né? Podemos dizer assim. Então, é um exame que dá para todo mundo, cabe no bolso de todo mundo, né? Desde que seja entendido que é um benefício você ter ele. E é um benefício, né? Sim. Aí a gente volta novamente na questão do tomador de decisão. Exatamente. Dos porquês. Vamos torcer para que esse contexto mude, né? Vai mudar. Da parte privada, a gente acredita que isso vai ser um part forceps, que não vai ter escolha. Uhum. Né? Que aí, a diretiva vai ser essa. Porque a parte privada mexe com dinheiro, mexe mais com dinheiro, mexe com
acionistas. Sim. Então aí entra, tem outros players aí que ajudam a falar, a gente precisa de resultado, é resultado, é resultado. Não deveria ser diferente assim no SUS, né? Porque, para quem não sabe, o SUS não é de graça. É isso mesmo. Tem custo. É isso mesmo. E quem é da área, né? Poxa, eu sou da área, convivo muito tempo com isso e queria, né, essa imagem. Pô, mas o SUS é fantástico, é fantástico. Gente, não é fantástico. Você está pegando um caso, você generaliza porque você viu um caso que funcionou. Sim. Quem é da área, a gente já viu cada coisa. E muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Que poderia ser prevenida, poderia ser editada, poderia ser muito melhor conduzida. Com certeza. Né? Tem muito, é bom, ajuda, mas não é o que vocês acham. E, assim, é bem complicado. O SUS está com uma discussão bem interessante com a nova, inclusive com a nova ministra da Saúde. Ela tem bem claro para mim, vendo as reportagens, os movimentos que tem sido feito, que ela está bem inclinada para essa questão da tecnologia. Tanto integralizar o prontuário dos pacientes. É o mínimo. Entendeu? Isso, olha o tempo que a gente está falando disso. É isso que eu olha o tempo que a gente está falando disso. É muito tempo que a gente está falando disso. E é impressionante como que tem barreiras que me impedem Imagina o nível de resultado, de resolutividade que a gente vai conseguir fazer com essa unificação, com esse contexto. E é uma coisa básica, hein? Básica. E, inclusive, conseguir mapear. Onde é que está a demanda maior disso, daquilo? Ah, mas isso tem hoje. Não tem com precisão. Não tem. Não tem. Não adianta falar que não tem. Se você sabe onde está a demanda, você sabe onde colocar. Exatamente. Então, eu acho que é um movimento bem interessante. Sim. Rodrigo, o Joe ali já levantou uma plaquinha mais de 2 vezes, já está olhando torto para mim, entendeu? É quem manda. Quem manda é ele, viu, pessoal? Eu sou um coadjuvante aqui, né? Quero te agradecer por ter feito parte do nosso 2º episódio. Isso para nós é muito importante. Bacana. Né? Tem as considerações finais. Manda ver que o microfone é teu, meu querido. Não, eu queria agradecer em nome da empresa também, né? Pra gente é de grande valia estar aqui no sentido de divulgar o nosso produto. Né? Hoje a gente passa... Hoje a nossa maior dificuldade, como eu falei, do marketing, nossa maior dificuldade é ninguém conhece, ninguém imagina que dê para ser feito. Então, como que você vai pesquisar sobre isso? Então, para nós, o quanto a gente divulgar esse produto, melhor é. Né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar, cara, nós somos parceiros nesse sentido de que nós somos uma engrenagem, uma parte dessa engrenagem para funcionar dentro desse ecossistema que é da saúde. Não olhem para a gente como custo, olhem para a gente como uma ferramenta que vai ajudar, que vai agregar valor e que vai tentar, dentro do possível, solucionar. Né? A gente sabe que foi o que você falou, a gente tem que ser mais unido nesse sentido de que dá para todo mundo se ajudar. Sim. Né? E todo mundo se ajudando, o resultado vem para todo mundo. O denominador comum, que é o paciente, que é o usuário final, sai privilegiado. Né? E é esse o objetivo de todo mundo que empreende na área da saúde. Ou pelo menos deveria. Mínimo. Não mínimo, né? Mas é isso. Queria agradecer mesmo. Obrigadão. Quem agradece a audiência somos nós. E faço das palavras do Rodrigo a minha. Nós também não somos conhecidos. Podcast Enfermagem, Passagem de Plantão. Aliás, podcast Enfermagem. Podcast feito por um enfermeiro, mas não focado somente na enfermagem. É claro que o objetivo principal é alavancar. Nossa, volta isso aí. Editor, tira depois. É alavancar aí o processo, a prospecção da área da enfermagem no ambiente de saúde. Porém, a gente quer trazer cada vez mais pessoas interessantes, conversas relevantes, para que gere essas discussões. É esse o objetivo. Gostou do podcast Passagem de Plantão? Clica aí no nosso joinha, isso ajuda bastante o processo da nossa página. Comenta, pergunta, xinga se quiser, o que vocês fizerem ali naquela bainha de baixo para nós é de muito valor. Um abraço!